Jovem Pan News. Vamos começar o nosso bate-papo com o nosso amigo jornalista Ney Lopes, que todas as sextas-feiras está aqui conosco na bancada para discutir os assuntos da política. Ney, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Jussara, bom dia a você, bom dia, Virgínia, bom dia aos ouvintes e internautas, porque essa foi uma semana bastante agitada e a gente tem muito o que falar, né? Uma semana intensa. Virgínia Tchelle, a gente traz logo aqui um assunto que a gente não combinou na nossa reunião de pauta com o nosso amigo Ney, mas a gente vai trazer aqui logo para você, viu, Ney? Esse assunto que é justamente esse que a gente acabou de anunciar aqui na nossa escalada, né, Virgínia? Ney, a semana foi movimentada por Brasília, mas aqui por Terras Potiguares, ali na Assembleia Legislativa, não se falou em outra coisa, mas a possibilidade aí do surgimento de um nome para unir as oposições. E esse nome que está sendo cogitado neste momento, nesta semana, é o do presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira. Seria o nome para unir as oposições na sucessão 2022. Eu já começo aí pedindo a sua opinião sobre o assunto, porque, pelo que a gente apurou, essa foi uma conversa, um tema forte nos bastidores políticos da semana que a gente está encerrando. Olha, eu acho que é uma alternativa. O deputado Ezequiel Ferreira é um jovem que se revelou muito habilidoso, tem conduzido bem a Assembleia, é um estudioso do Rio Grande do Norte e eu não vejo nenhuma dificuldade de uma articulação em que ele apareça como alternativa. Eu acho isso normal e, caso se consolide, será uma candidatura forte, sem dúvida nenhuma. Ela une a oposição, na sua opinião? Eu não sei, a oposição eu acho que está num deserto, né? Não há nomes, tanto é que até agora não há ninguém disputando, a não ser o Benes, que oscila entre continuar e sair. Eu acho que o que aparecer terá condições de unir. O problema vai ser o desvinculamento de Ezequiel e do PSDB do bloco governista. Mas em política isso ocorre, né? Se desvincula e passa a ser candidato. Você está vendo agora mesmo em São Paulo que, com a vinda do presidente Bolsonaro para o PL, o presidente está sendo quase que obrigado a apoiar Rodrigo Garcia, que é o candidato do seu oponente João Dória. Mas o Valdemar disse que o candidato do PL em São Paulo é o Rodrigo Garcia, atual vice-governador. E Bolsonaro vai dar essa guinada, mais uma, né? E apoiá-lo. Então, se isso ocorrer uma guinada no Rio Grande do Norte, será um fenômeno idêntico a outros que estão ocorrendo na política brasileira. No caso do apoio ao bloco governista, que hoje o deputado Ezequiel está, pelo menos em tese, alinhado com o governo, isso não seria problema, Ney, porque, pelas informações também, desde a ida de Ezequiel Ferreira àquele encontro de Caraúbas, onde ele declarou apoio à candidatura de Rogério Marinho, aquele encontro político que aconteceu há uns 2 meses e meio, que as relações entre Ezequiel e o governo ficaram estremecidas. Então, desembarcar do bloco governista para esses deputados estaduais não seria aí nenhuma novidade, né? Você tem razão, não seria realmente ocorreu esse fato e você fez uma boa observação. Ney Lopes, agora vamos falar de filiações, porque essa semana também foi marcada por decisões, inclusive esse surgimento do nome de Ezequiel foi muito forçado, surgiu também muito em função aí de algumas definições desse cenário nacional, né? O presidente Bolsonaro finalmente encontrou a legenda. Achou a botija. Jussara Correia estava fazendo a contagem de quantos partidos ele... 9 partidos. Já teve 9 partidos e negociou para entrar em vários, mas se definiu aí pelo PL, filiação na próxima... Dia 22. Uma segunda-feira em Brasília, um ato que está sendo organizado para reunir e demonstrar uma força política muito grande, porque não é uma simples filiação, é a filiação de um candidato à presidência da República que está no exercício da função. Então, vai ser um dos principais atos políticos que estão sendo organizados para segunda-feira, dia 22. Estarão lá em Brasília boa parte dos representantes aqui, dos políticos que apoiam o Bolsonaro. E, inclusive, os 3 deputados estaduais já foram convidados a participar desse ato de filiação em Brasília, dia 22. Ney, entrada de Bolsonaro no PL é uma estratégia política que pode facilitar o projeto de reeleição dele, na sua opinião, já que é um dos principais partidos do Centrão? Olha, Virgínia, a entrada do presidente do PL mostra uma realidade.
a escravatura partidária no Brasil. Precisa uma lei áurea para os partidos no Brasil. Nem o presidente da República conseguiu se livrar. Você veja que há tempos ele vem lutando por uma legenda e encontrando dificuldades, porque os partidos do Brasil têm donos. É aí a grande facilidade de Ezequiel Ferreira, ele é dono do PSDB aqui no Rio Grande do Norte. Logo facilita em 99% a vida dele. Se ele não fosse dono, ia ficar patinando no mesmo lugar e não tinha legenda, porque ninguém pode ser candidato em si mesmo, por melhor que seja. Então, o presidente Bolsonaro resolveu agora ceder, fez concessões para sobreviver e ter uma legenda para disputar a sua reeleição. Essa adesão dele ao PL é uma espécie de negociação com o mercado futuro. Ele já assume compromissos do PL apoiar o Arthur Lira para continuar na presidência da Câmara, já assume compromisso do PL continuar com o Ministério da Cidadania fortalecido na área social. Então, tudo isso mostra como o fato de apoiar Rodrigo Garcia lá em São Paulo, a que eu já me referi, isso mostra como o presidente teve que ceder, entrou no mercado eleitoral, foi obrigado a entrar, deixou de lado o seu discurso de 2018, que também era uma conjuntura diferente da atual, e vai para a luta com essas concessões e pedindo o voto do eleitor. Eu não tenho dúvida que é um caminho dele palmilhar, dele caminhar na busca de se manter no Palácio do Planalto. Agora, que vai ter muitas dificuldades em razão da falta de coerência que esse gesto demonstra, vai. Porque o problema não é tanto aceitar mudar de partido, que Bolsonaro já teve em 9 partidos, esse é o 10º. O problema foi o discurso dele em 2018, o discurso da nova política. O general Heleno dizia com o PP que uma quadrinha... Era o sambinha, né? Se ficar... Não sobra meu irmão. Um negócio. Eu vou lembrar, é um sambinha, um trecho de um samba bem conhecido. Então, mas hoje, até o general Heleno, o general de 4 estrelas, já deu uma declaração. Não, eu disse isso, mas não foi com essa intenção. Tá vendo? A política é assim. Não é que a gente aceite. Ele vai responder por essa mudança tão repentina. Mas são fatos que ocorrem na política. Ney, agora as consequências dessa filiação de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, a nível local. Porque também vamos desembarcar no PL, o ministro Rogério Marinho se filia na segunda-feira junto com o Bolsonaro e o deputado federal General Girão também ingressa na legenda. O PL aqui no Rio Grande do Norte é comandado pelo deputado federal João Maia. Sim, inclusive durante a semana a gente trouxe aqui as informações sobre a possível filiação de Fábio Faria também, para que seja vice nessa chapa de Bolsonaro. Também se surgiu filiando isso. Aí ao PP, ao né? PP, isso mesmo. E aí eu pergunto para você, o ingresso de um ministro de Estado e um outro deputado federal, isso pode ameaçar a liderança de João Maia aqui no Rio Grande do Norte? Bem, João Maia vai ter que mostrar que é um equilibrista. Aliás, ele sempre foi, vai continuar sendo, né? Ele hoje está apoiando não apenas Fátima, mas ele tem uma irmã senadora, pela aliada de Fátima, tem um cunhado secretário de Fátima, os deputados do PL, o Baldo, Kleber, Jorge Soares, vereador Herbert Sena, todos apoiam Fátima, e agora vem o PL, que é um apoio a Bolsonaro. Vamos ver agora o que é que João Maia vai fazer. Ele é, como eu disse, um equilibrista, ele fica sempre jogando com as palavras e tem se saído bem, porque é uma família vitoriosa, cada um num partido diferente, mas é uma família vitoriosa. O povo apoia, vota, então fazer o quê? Equilibrista, né, Jussara? É um equilibrista. O povo, é culpa dele? Não, é do eleitor que não olha essas coisas e termina Pelé tendo razão, né? Tivemos uma outra... tem mais alguma coisa? Só o sambinha que Ney fez referência, a gente já achou, né? Na internet a gente acha tudo. É aquela música que diz assim, se gritar, pega centrão, não fica meu irmão. É verdade. O general Heleno, ele já se arrependeu de ter dito.
Ney, teve outra mudança, outra filiação, na verdade, essa semana, que também movimentou bastante, que foi do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, né? Também se filiou e fez um discurso aí num tom de campanha. O tom dele, o discurso dele, eu estranhei apenas ele não ter falado em união nacional, que é uma coisa fundamental para quem queira paz no país, não falou em propostas políticas. Ele fez um discurso de 2018 e não um discurso de 2022. Ele se prendeu à Lava Jato e se prendeu ao tema corrupção. Então, ninguém pode subestimar. É um discurso. O Moro vai para a luta, ele está demonstrando que deseja ir. Ele tem um sonho que é fazer a senadora Simone Tebet sua vice. Ele terá um problema. Se ele desistir por alguma circunstância, vai ser difícil ser candidato agora a senador, porque o partido já tem no Paraná um candidato à reeleição, que é o Álvaro Dias. De forma que o Moro está nessa jogada, foi adiante. O curioso foi a presença na filiação do Moro ao Podemos, do general Santos Cruz, aquele que foi ministro do presidente Bolsonaro. E o general foi muito contundente em relação ao presidente. Ele disse que o presidente Bolsonaro não é de direita coisa nenhuma. Ele é um populista. Foi o que ele disse. Ele não é nada, ele é um populista. Quer dizer, é uma voz respeitada no Exército, ninguém pode negar, um homem preparado, que se insurge contra a liderança do presidente Bolsonaro. E o Moro está tentando somar a ala militar também com ele. A caminhada do Moro vai depender muito dos passos seguintes, do que virá aí até final do ano, começo do próximo ano. Porque ele já parte com uma indisposição muito grande contra ele, tanto na área do bolsonarismo como do lulismo. E na área dos neutros, dos que estão à espera de uma terceira via, eu acho que esses daí estão mais à procura de um discurso construtivo e não de um discurso acusatório, como aquele que Bolsonaro usou com a nova política em 2018 e que Moro está repetindo, pelo que a gente viu na filiação dele na última semana. Agora, são nomes que estavam ao lado dele, a construção dessa possibilidade de uma terceira via, com nomes que saem todos eles dentro do governo Bolsonaro, né? O próprio Sérgio Moro, que foi auxiliar, Mandetta também estava nessa filiação, você citou o general. Então, buscar uma terceira via ainda com um DNA muito próximo aos ideais, a tudo que foi construído e pregado pelos aliados de Bolsonaro, não seria não seria um empecilho para fortalecer aí o caminho de uma terceira via para Sérgio Moro? Eu não sei, eu não acho que seja, não. Não acho que seja, não. Olha, Bedinha e Jussara, eu acho que o mais prejudicado com a candidatura de Moro é Lula. Sabe por quê? Porque ele, com esse discurso de corrupção, ele vai reviver a imagem de corrupção de Lula e do PT. Ele vai mostrar que foram mais de 100 condenados na Operação Lava Jato. Com sentença justa ou não, foram 100 presos e com dinheiro devolvido, muito dinheiro devolvido. Confessado que foi dinheiro roubado. Então, isso daí mostra, reaviva no debate a corrupção do PT e de Lula, que vai passar a se defender como candidato. E isso não é bom para ele. Isso pode encurralar a candidatura de Lula, por mais que se diga, foi absolvido. Ele vai dizer absolvido aonde? São 9 processos. Até agora não teve nenhuma absolvição. Tem processos pendentes. Quer dizer, é uma discussão que não convém muito a Lula. Então eu acho o Lula mais prejudicado com a candidatura de Moro do que o próprio Bolsonaro. Ney, uma pesquisa recente mostrou que Moro estaria com 8% das intenções de voto, né, caso se coloque candidato, bem perto ali de Ciro Gomes, né, estão ali praticamente empatados. E, de certa forma, essa candidatura, essa possível candidatura de Sérgio Moro, ela pode, digamos assim, afastar as possibilidades para Pacheco. A gente traz aqui as informações de que Kassab quer apressar o lançamento do nome dele também, né, para essa candidatura à presidência. Olha, não, eu acho... Bem, eu devo confessar, com respeito às discordâncias,
que eu acredito muito na candidatura do Rodrigo Pacheco. Eu acredito. E é bom que ele esteja... Não precisa estar na frente das pesquisas, não. Tem que ir devagar. Essa história, só teve 1%, não tem problema. Candidato, quando tem o que dizer, ele cresce na campanha, não é na pré-campanha. A gente já teve vários exemplos. O próprio Bolsonaro é uma prova. Cresceu da campanha porque teve aquele discurso anticorrupção. Quando ele começou era 2%, 1%. Então a gente, relembrando certas coisas, já vê que isso ocorre na política. Então, o Pacheco, ele conta de saída com Eduardo Paes, prefeito do Rio, ele conta com Calil, prefeito de Belo Horizonte, ele conta com Datena, que é um comunicador que vai ser candidato a senador em São Paulo, ele conta com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, ele conta com o senador Ciro Alencar, que é candidato a governador na Bahia. O PSD, pela habilidade do Kassab, montou um esquema razoável de representatividade política no Brasil. Eu sei que isso não elege. Uma eleição, sobretudo num momento de tanto desencanto popular, o que vale mesmo é o discurso na eleição majoritária. Na proporcional, não. Acaba, compra voto. Tanto que esses deputados federais aí, todos vão se reeleger. Distribuindo 15, 20 milhões com o prefeito, não tem um que perca, só se for muito burro. Isso é uma eleição comprada. É uma velha. Você vê que o Onyx Lorenzoni deixou até o Ministério para abocanhar os 15 milhões e distribuir com o pessoal dele. Que eleição é essa que o sujeito tem 15 milhões para distribuir, só perde se for burro. E você viu o burburinho que foi causado com a decisão em torno das emendas do relator, né? Porque está diretamente ligado ao que você falou aí, né? Uma galinha dos ovos de ouro na mão dos políticos para serem distribuídas. A emenda do relator, Virgínia, é um acréscimo. Essas emendas... É um brinde, um acréscimo. É um brinde de Natal. Além dos 15 milhões, alguns têm mais essa chamada verba que se denomina secreta e que eles estão negociando para identificá-las e continuar dando. Então, significa que um deputado pode levar 20, 30 milhões para a sua base eleitoral numa véspera de eleição. Olha, eu quando era deputado federal, falei no deserto. Como na minha vida, eu falo sempre no deserto. Muita gente aplaude, mas quem decide não aplaude não, porque diz, esse cara pode prejudicar a gente. Eu como deputado, eu defendi muito o seguinte: o orçamento federal devia ter verba dos deputados e senadores. Eu não sou contra. Você é votado no município, tem que levar alguma coisa para lá. Agora, devia ser uma verba coletiva. Você levantava necessidades regionais, o Agreste, a necessidade de investimento na saúde, o Oeste, investimento na segurança pública e assim por diante, e os deputados dotavam verbas para aqueles segmentos que iriam atender a população. Seriam verbas para reforçar soluções coletivas e não para reforçar colégios eleitorais individuais. Você já viu, falei no deserto, ninguém nunca deu importância e eu continuo falando. É isso mesmo. Mas a gente está lhe ouvindo e os ouvintes também, sim, muitos opinam. Daqui a pouco a gente já vai trazer as opiniões aqui dos nossos ouvintes que gostam aí de ouvir Ney, os pensamentos de Ney, todas as sextas-feiras aqui com a gente. Isso mesmo. Só registrar aqui o nosso amigo Bento Egídio, Inaldo Carlos, Nunes Silva, Caco, Vitor Costa. Todo mundo gosta muito, Ney, da sua participação aqui. Aqueles que concordam e aqueles que discordam, mas sempre com muito respeito aqui, falando, né, sobre os assuntos que a gente traz. Discordar é normal. Sim, discordar é normal também. E necessário também, né, Ney? Porque traz o contraponto, claro, aqui pra gente. Quantas vezes a gente muda de ideia por uma discordância inteligente, né? Não tem problema nenhum. Ninguém é dono da verdade. Ney Lopes, a gente falou em Rodrigo Pacheco e está nas mãos do presidente do Senado agora a polêmica votação da PEC dos precatórios, que ao contrário da Câmara pode sofrer algumas modificações. Os senadores tendem a não referendar o que os deputados federais decidiram nas duas votações que foram concluídas esta semana. Qual a responsabilidade de Rodrigo Pacheco nesse momento, já que a PEC mexe e está diretamente ligada ao Auxílio Brasil? Olhe, eu acho, e eu procuro aqui ser o mais isento possível. Eu acho que se Rodrigo Pacheco embarcar nessa de tentar não aprovar essa PEC, ele vai perder muito. Essa PEC é ideal? Não, não é ideal. Mas é uma PEC de emergência.
A gente com fome, morrendo de fome no país. Precisa de recursos para dar R$ 400 às pessoas para não morrerem de fome. E a alternativa foi essa PEC, que já foi muito melhorada, já foi emendada. Essa história de dizer que precatório não vai ser pago é uma mentira. Porque a PEC diz que quem tiver precatório até R$ 600 mil, e aí é que estão os mais pobres, a classe média, vão receber à vista. O parcelamento será do precatório dos grandes bancos, das grandes empresas, que ganham ações milionárias e querem receber na boca do cofre. Por isso é que eles fazem um lobby contra. Nesse ponto, o governo tem razão. Eu sou favorável à PEC. A PEC ajuda os mais pobres. E se Rodrigo Pacheco tomar uma posição contrária, aí sim eu começo a duvidar da possibilidade do seu crescimento. Essa história de quebrar teto é outro papo furado. A Alemanha quebrou o teto, os Estados Unidos estão quebrando o teto, a França quebrou o teto. Por quê? Porque a pandemia obrigou. É preciso refletir que as despesas cresceram pelo flagelo da pandemia. Então o Brasil não pode ser exceção. O que deve ter são programas, ideias, propostas para reconstruir o futuro. Mas o povo está morrendo à míngua e é preciso que o governo tenha dinheiro. Se Bolsonaro ganha ou perde com isso, é outro problema. Cada um venha com o seu discurso ou venha com a altivez de dizer: não, eu não voto em Bolsonaro, mas ele está certo em procurar essa PEC. O povo gosta de quem age assim. Agora resta saber se vai ser aprovada a tempo do pagamento do auxílio, que está previsto agora já para 17 de dezembro, né? O pagamento da primeira parcela. E com relação a essa questão de furar do teto, o próprio ministro da Economia falou que essa questão do teto era uma coisa simbólica e nesse momento emergencial era necessário essa medida. Eu concordo, e olha, Ney, o que tem de gente na fila dos CRAs aí, que é aquele centro de referência para se inscrever, para receber o Auxílio Brasil, teve informação hoje de manhã que vários municípios aqui do nosso estado já tem muita gente querendo se inscrever no cadastro único. Mas aí eu aproveito para trazer uma informação de que o Auxílio Brasil vai, no primeiro momento, atender aquelas pessoas que já estavam inscritas no cadastro. Então não precisa de pressa, de correria para quem está nos ouvindo, porque há ainda precisa se aprovar essa lei e ela ser regulamentada para a gente conhecer todas as regras. Ney, O povo está morrendo de fome. Pois aí já está correndo. Ney disse que no interior os CRAs estão lotados, as pessoas querendo se inscrever já para receber o Auxílio Brasil. A seca, é preciso ter a visão social, acabou essa história de primeiro o bolo crescer para distribuir depois. O Estado é o único recurso que o pobre tem para apelar. Não há outra saída. Essa história de dizer vamos poupar para ofertar emprego é importante, mas o emprego, ele gera riquezas, inclusive impostos, etc. Mas numa hora de calamidade como essa, o povo precisa de dinheiro no bolso para comprar comida. Isso é que é a verdade. Ney, a gente estava falando aqui sobre o Senado, a informação também de Romário na presidência do Senado. Que história é essa, Ney? Para fazer gol, né? Pois vai fazer gol. Para fazer gol não dá certo. O Rodrigo Pacheco está lá na Escócia, né? O Vital do Rego, que é o vice-presidente, também está viajando. E o nosso jogador Romário vai ser presidente do Senado essa semana. Quem vai conduzir a PEC é ele essa semana. Eu espero que ele faça um gol e aprove essa semana a PEC que é necessária. Vamos ver a habilidade aí do jogador Romário, hoje senador da República e presidindo aí, quem diria, o Senado Federal. Mas, Ney, você falou em viagem à Escócia, eu lembrei, a governadora Fátima Bezerra em viagem internacional, não é? Hoje os jornais falam já trazem um acordo, uma fotografia dela, um acordo de cooperação que teria sido firmado aí, que foi firmado entre o governo do estado na presença da governadora Fátima Bezerra na área de energia renovável aqui para o Rio Grande do Norte. Viagem que ela faz à Europa desde o início da semana, mas uma semana muito turbulenta aqui no Rio Grande do Norte, com várias crises, inclusive na área de saúde. Sua opinião sobre o afastamento da governadora no momento em que o estado do Rio Grande do Norte parece até chover no molhado, mas vive uma grave crise na área da saúde. Olha, Vila, eu vou ser muito sincero, para não estar fazendo opinião meramente política, pelo fato de que eu sou adversário da governadora. Ela fez muito bem em viajar.
o vice-governador está conduzindo, não vejo prejuízo nisso aí. Porque eu sempre achei que o governante de um estado pobre ou um representante do estado como o Rio Grande do Norte precisa conhecer a realidade mundial e buscar recursos. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, em 1960, Aloysio Alves teve a visão de ir a Washington procurar dinheiro da Aliança para o Progresso, esteve com Kennedy, conseguiu e montou um programa, inclusive que tem colégios aqui ainda hoje construído com recursos da Aliança para o Progresso. Foi o primeiro estado do Brasil a ter recursos da Aliança para o Progresso em 1960. Na década de 70, Cortez Pereira foi ao Japão, naquela época até acompanhado de 2 técnicos que conheciam a matéria, Arimar e Tupã Ferreira de Souza. A oposição caiu em cima aqui. Eram os jovens, Garibaldi, Iberê, que eram deputados jovens, Henrique, a criticar, estão passeando. Sabe o que é que resultou? O programa do camarão, que ainda hoje o Rio Grande do Norte é campeão de produção de camarão em viveiros por conta desses contatos que trouxeram do Japão para cá a tecnologia do camarão. Portanto, a governadora não está errada. Eu não sei se vai dar certo ou vai dar errado. O que deve é quem viaja, quer seja deputado, senador, governador, usar o tempo em bom proveito para o seu estado. Muitas vezes tem sucesso, outras vezes não tem, mas deve ir para abrir horizontes, para abrir os olhos. A pessoa não pode ficar só lamentando nem atrás de verba do orçamento da União. Portanto, eu não sou contra esses contatos internacionais da governadora Fátima. Ela fez bem e Deus queira que dê resultado para o estado. Agora ficou aqui tivemos uma semana muito problemática, o jornal Tribuna do Norte, o Sistema Tribuna, a própria Rádio Jovem Pan acompanhou todo o dilema, Ney, e essa pauta, ela é uma pauta administrativa, mas quer queira ou não tem reflexos políticos, porque na Assembleia também foi o assunto foi bastante discutido e cobrado pelos deputados estaduais, que foi a situação de um natalense que chegou ao Valfredo Gurgel em busca de um atendimento médico, não conseguiu esse atendimento, 1h30 depois ele veio a falecer em uma outra unidade de saúde aqui no bairro das Rocas, que é o Hospital dos Pescadores. Esse fato, ele norteou toda a pauta também da semana. Eu queria que você comentasse, porque envolve a assistência médica, envolve o Sistema Único de Saúde. Sim. E a morte de um natalense, de um potiguar, que clamou nas redes sociais, gravou um vídeo querendo ser atendido na maior unidade de saúde aqui do estado. Foi um fato lamentável. Aliás, o jornalista, que é também da Jovem Pan, pelo que eu sei, Aloysio Lacerda, um grande profissional, ele escreveu na Tribuna do Norte uma carta aberta à governadora. Não foi uma carta de crítica, foi de sugestão. O Aloysio é talvez quem conheça mais de Previdência Social hoje aqui no Rio Grande do Norte. E ele abriu os olhos para o governo iniciar uma campanha para orientar as pessoas a procurarem os serviços do SUS. Porque às vezes a pessoa vai no local que não é o ideal para ser atendida. Isso foi um fato lamentável, está sendo apurado. Se ocorrerem culpados, têm que ser punidos. E eu só tenho a somar minha voz e lamentar também essa ocorrência. Só para aproveitar, Virginia, a ocasião, a gente falou durante toda a semana sobre essa sindicância do ponto de vista administrativo por parte do Estado, mas hoje o Conselho Regional de Medicina do Estado também abriu sindicância para investigar a participação do médico que esteve nesse atendimento, né, nesse atendimento inicial. O presidente da instituição, Dr. Marcos Lima de Freitas, ele fala que essa apuração é independente da apuração da CESAP e vai observar essas questões da ética do profissional, né, e tem, inclusive, Virginia, a possibilidade de algumas advertências, condenação, suspensão da atividade profissional, caso a apuração, né, tenha aí como consequência, comprove que ele teve aí tenha sido negligente de alguma maneira, né? Então serão 2 viés aí de investigação, Isso. Um administrativo e outro por parte do Conselho. Isso mesmo. O doutor Marcos Lima, eu conheço, é um profissional competente, um homem sério, e ele fez muito bem em abrir essa investigação no sentido de aplicação do Código de Ética do profissional. É preciso que o fato se esclareça também sob esse âmbito. Eu parabenizo o doutor Marcos Lima.
Virgínia, vamos falar então agora sobre CPI da Covid por aqui. Também tivemos aí uma repercussão durante essa semana. Com fatos novos, inclusive com depoimento secreto, né? E pela primeira vez alguém falando sobre os respiradores, né? A compra dos respiradores. Pois é, um dos empresários aí que está envolvido aí na compra dos respiradores participou aqui de um depoimento secreto. Ele pediu para ser secreto, Ney. Aconteceu na quarta-feira na Assembleia Legislativa e que pode trazer aí repercussões a nível nacional por causa do envolvimento de pessoas ligadas ao Consórcio Nordeste, aquele consórcio de governadores que foi criado para facilitar e que trouxe muita complicação. A gente está assistindo aí as consequências aí dessa compra de respiradores que não foi entregue e que pode chegar aí à Procuradoria-Geral da República, como pediu o próprio depoente. Aliás, Virgínia, essa repercussão nacional já está tendo. Aí eu li hoje aqui na internet que o presidente Bolsonaro ontem já fez referência a esse episódio aqui do Rio Grande do Norte, dizendo que o consórcio Nordeste estava em maus lençóis em razão desse depoimento secreto. Se não me engano, foi na live dele. Que era a live da quinta-feira, né? Se não me engano foi. Então, é um fato sério. Eu vi o deputado Kelps Lima declarar hoje à tribuna que vai ter cautela porque se tratou de um depoimento secreto. Está correto, deputado, mas é um subsídio que com certeza vai ajudar, sobretudo, a tramitação dos procedimentos judiciais que já estão em curso. Pois é, vamos aguardar porque foi esta semana o depoimento secreto e vamos ver se o depoente vai, então, à Procuradoria da República. Vai ser essa ponte vai ser feita através da Assembleia Legislativa para que ele possa prestar depoimentos, como garantiu aos deputados estaduais. O detalhe desse depoimento secreto: estava presente, inclusive, a deputada Isolda Dantas, que é da base da governadora Fátima Bezerra, e o deputado Kelps Lima disse que ela teve oportunidade de fazer as perguntas que quis, né, ao depoente, naquele encontro secreto que não contou sequer, Ney, com a presença da imprensa oficial da casa, que são os jornalistas da TV Assembleia, da Rádio Assembleia. Eles não participaram a pedido aí do depoente e a comissão concordou em ouvir dessa forma, né? Então foi um fato novo e a CPI da Covid, que tem data para terminar, viu? O deputado reafirmou que 16 de dezembro o relatório dessa CPI vai estar sendo apresentado à opinião pública do Rio Grande do Norte. E a gente traz aqui o comentário do nosso amigo Bento. Ele faz: o presidente mencionou sim durante a live e disse que a CPI do Rio Grande do Norte está fazendo o que em Brasília não quiseram fazer. Esse é o comentário do nosso ouvinte. Sem dúvida, é um procedimento que vai complementar, vai esclarecer as dúvidas que existem em relação às transferências federais para os estados. Ney, a gente está com o tempo um pouquinho apertado, mas teríamos muitos assuntos ainda a tratar por aqui. Caso você queira destacar mais algum que a gente não tenha, né, comentado, mas eu queria também que a gente falasse um pouco sobre o falecimento, né, do professor Luiz Eduardo Carneiro, que também aconteceu durante essa semana, né? A gente repercutiu também aqui durante a nossa programação. Olha, Jussara, eu quero fazer, aliás, registros, infelizmente, sobre não apenas de Luiz Eduardo, mas de outros falecimentos. Luiz Eduardo foi uma pessoa que deu uma grande contribuição ao Rio Grande do Norte, no diálogo, na educação. Sofreu muito, coitado, com essa Covid, mas está nas mãos de Deus e nós esperamos que ele repouse em paz e que a sua família seja confortada. Bevenuto Pereira, ex-deputado estadual, grande figura humana, ex-prefeito de Santana do Mar, também faleceu essa semana. Conheci Bevenuto, irmão de Cortês Pereira, um homem de bem, um homem modesto, simples. Foi até seminarista no início da sua vida e eu já enviei a todos os seus familiares as minhas condolências e a certeza de que quem conheça a vida pública de Bevenuto terá ele como exemplo para a política do Rio Grande do Norte. E, por fim, eu desejo também lamentar profundamente o falecimento da jornalista Cristiana Lobo. Eu não tinha amizade pessoal com ela, mas convivi com ela durante anos no Congresso Nacional. Ela era repórter e muitas vezes tivemos diálogos, tivemos conversas e eu sabia da eficiência dela, da capacidade dela captar informações, comentar e, sobretudo, tinha muita ética em não comprometer as pessoas. Sempre que ela
conversava, ela perguntava, posso divulgar ou não? Porque é uma coisa boa o jornalista manter o sigilo da sua fonte. E eu lamento que ela, tão moça, tenha falecido. Uma jornalista de grandes fontes, né, dentro do Congresso Nacional, não é, Ney? Ela tinha o jornalismo, a reportagem na veia. Ela era uma repórter nata, e né? que abriu muitas portas para muitas jornalistas de política, nessa credibilidade, essa responsabilidade que ela tinha. E conseguiu, inclusive, entrar. Ela passou do jornalismo convencional para o mundo digital também, né? Tinha blogs, ela sempre estava atualizando. É o seguinte, eu vi hoje uma frase dela, li na internet. Ela vivia buscando a notícia, ela tinha uma ansiedade muito grande de buscar a notícia, né? Uma vez ela já estava dentro de um avião quando Itamar Franco a chamou para tomar um café. Comer um pão de queijo. Ele disse, venha comer um pão de queijo. E ela disse, não, pode ser que seja uma notícia, eu vou atrás. E ela repetia sempre que jornalista que não anda é como o táxi que também fica parado, não pega passageiro. Não pega passageiro, e ela tinha grandes fontes, checava a notícia. Uma das fontes de Cristiana Lobo foi Ulisses Guimarães, né? A gente tem como... Aqui, Ulisses Guimarães, né? Ulisses. Aqui no Rio Grande do Norte, se não me engano, foi Alex Medeiro que disse hoje na tribuna, eu não estou seguro, que a fonte dela foi Machadinho. Foi Vicente Cerejo. Cerejo traz hoje. Foi Vicente Cerejo. Traz hoje que a fonte, uma das fontes isso. dela seria o jornalista João Batista Machado, nosso Machadinho, né? Que era uma grande figura. E que também conhecia muito a política do Rio Grande do Norte. Então a gente também lamentamos muito a morte de Cristiana Lobo, né? A doença terrível, né? Um câncer que ela enfrentou com muita discrição, porque as pessoas sentiam falta dela na TV, ela tem... Eu não sabia. Eu também não sabia. Foi muito discreta a passagem dela, desde que contraiu, que começou a tratar esse câncer. Começou em Brasília, depois foi para São Paulo e ela morreu em São Paulo. É isso mesmo. Ney, um excelente final de semana para você, que você tenha muita saúde, né? A gente se encontra na próxima semana, tem feriado por aí, né? Feriadão, então descanse e a gente se encontra. Muito obrigada mais uma vez pela sua ilustre participação aqui. Eu agradeço a você, Jussara, Virgínia, desejo aos ouvintes um bom final de semana, sobretudo um bom feriado, né? Um feriado de uma segunda-feira é sempre bem-vindo, né? A todos, muita paz, muita saúde e na próxima semana estaremos aqui novamente. Ok, Ney, obrigada aí por sua participação, sempre atraindo ouvintes, né? Trazendo discussões sobre a política. A semana termina sempre com Ney e termina muito bem aqui no Jornal da Manhã. Agora são 8h46. Repita.